Então o que diz o texto? Ainda que desça dos céus um anjo e vos anuncie um outro evangelho, além do que está aqui, seja o quê? Anátema. Então o que é pragmatismo? O pragmatismo, olha lá, é uma filosofia ou uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática. Isto é, pensamentos, ideias e ações que só têm valor em termos de consequências práticas. Então preste atenção. Qual é essa ideia do pragmatismo? Se uma discussão não tem uma ideia prática, ela deve ser o quê? Descartada. Ela nasceu no final do século XIX nos Estados Unidos, veio de lá, com alguns pensadores. Eu vou colocar aqui no início, mas eu gostaria de ser muito prático, ser pragmático, né? Então alguns pensadores como William James, Charles Peirce e John Dewey. E algumas declarações desses pensadores. Olha o que Charles Peirce diz. Ele falou o seguinte: para determinar o sentido de uma concepção intelectual, deve-se considerar as consequências práticas, pensáveis, como resultantes necessariamente da verdade da concepção. E a soma dessas consequências constituirá o sentido total da concepção. Você vê aqui que ele está falando de consequências o quê? Práticas. O William James disse que verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas, das experiências, sem omitir nada. Veja que não se fala aqui, nessa expressão William James, no que acabei de dizer para vocês, mostrar-lhes, não se fala aqui de verdade. Aqui ele não fala sobre valores. Mas é isto a ideia do pragmatismo aqui. É sempre aquilo que o quê? Que funciona. Funcionou, isso é que é o certo. Em suma, verdade é aquilo que funciona. Se nós formos observar aqui, ó, é isso que está acontecendo com as nossas comunidades que estão aí bombando, explodindo, pipocando no Brasil todo. É ou não é? É ou não é? Então eu quero repetir aqui, como introdução ainda, dizer o seguinte, que pragmatismo é uma filosofia americana, né, nasceu lá, que na época tentou responder e tenta responder a pergunta o que é certo, e o certo é o que funciona. O que é pragmático? É uma palavra que vem do grego que significa ato, ação. O pragmático é alguém que regula a ação em busca de resultados. O que importa para o pragmático é o resultado. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, se você pensar bem, aparentemente, isso é certo. Faz sentido. Então, pensa bem em um cara, você que é empresário, é um bom gestor, um administrador. E aí você, como administrador, é dinâmico. Então, o gestor, o administrador, ele sabe ir atrás dos recursos, tem todas as habilidades para fazer aquele negócio prosperar, consegue dinamizar o seu negócio ao ponto de fazê-lo progredir, produzir excelentes resultados. Isso é pragmático. Então veja bem, se você pensar bem, todos nós somos pragmáticos num certo sentido. Eu quero fazer essa observação aqui. Só que o pragmatismo tem um grande problema.
E sabe qual é? Ele não é movido por princípios. Isso é um grande problema que estamos enfrentando. Porque esta é a ideia dos pensadores que eu lhes disse aqui antes, né? Do William James, o Charles Peirce e o John Dewey. Então, veja que quando isto é aplicado à igreja, né? Quando isso é aplicado à igreja, nós perdemos o referencial. Porque veja bem, querido pastor, líder, nem tudo aquilo que funciona, nem tudo aquilo que está dando certo na visão sua, nem tudo aquilo que é bonito, está funcionando, significa que é de Deus. E nós temos que ter cuidado quanto a isso. Porque esta é a ideia do pragmatismo. Está funcionando, está dando certo, o povo está gostando, glória a Deus, aleluias. Nem tudo aquilo que está dando certo é de Deus. E nem tudo aquilo que está dando errado significa que não seja de Deus. E é isso que você precisa de entender, porque pela perspectiva da fé, nem tudo aquilo que está dando errado. Olha a vida de Paulo. Olha quando Paulo começou o seu ministério, as inconveniências, as situações difíceis. Vamos voltar para a igreja primitiva e vermos a perseguição. Se fosse hoje, dentro dessa perspectiva do pragmatismo, o pessoal estava dizendo: não, Paulo, não, Pedro, ô apóstolo aí do Cristo, para aí, moço. Isso não está dando certo, não. E isso não está despertando o povo, não. Vocês não estão vendo que as próprias autoridades estão contra vocês? Entende? Então nem tudo aquilo que é certo na nossa visão, nem tudo aquilo que você está fazendo na sua igreja, que está enchendo a tua igreja, é de Deus. Há uma imaturidade grande demais, povo de Deus. Entendeu, pastor, colega? Há uma imaturidade demais. Nossa, a igreja está bombando. Olha, poxa. Esse é o problema quando nós começamos a viver esta realidade. O pastor que é pragmático, né? Porque veja bem, gente, para nós aqui, veja bem, quem não quer uma igreja grande? Hein, pastor? Qual pastor que não quer ver a sua comunidade cheia? Até o salário do pastor, não é? Aumenta. O pastor que é pragmático, ele vai ser tentado para encher a sua igreja, a adotar modelos para o crescimento da sua igreja, que visem resultados, mesmo que assim ele tenha que passar por cima de princípios aqui, ó, da Bíblia, da palavra de Deus ensina. Ou então que a Bíblia condena. Então vamos dar uma olhada no nosso país. Olha a quantidade de igrejas que tem surgido em nosso país, com as práticas as mais esdrúxulas, as mais estúpidas, que não tem nada a ver com o que é ensinado aqui nas Sagradas Escrituras, povo de Deus. Entendeu, meu irmão? Estamos falando aqui sobre pragmatismo, vamos falar sobre sincretismo, iremos falar também sobre secularismo, e se der, pós-modernidade e humanismo, que é tudo farinha aqui do mesmo saco. Então há uma quantidade de líderes, e permita-me dizer, líderes neopentecostais e outros mais, que descobriram uma receita do tigre, da águia, unção do canguru. Porque o que importa no pragmatismo é isso, é o que está dando certo. Deu certo, vamos lá. Mas eu esqueci de falar com vocês, eu era ter colocado, né? Alguns teólogos reformados, o que eles falam sobre o pragmatismo? O Francis Schaeffer, ele diz: o pragmatismo de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos,
qualquer preço. Então o que diz o texto? Ainda que desça dos céus um anjo e vos anuncie um outro evangelho, além do que está aqui, seja o quê? Anátema. Então o que é pragmatismo? O pragmatismo, olha lá, é uma filosofia ou uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática. Isto é, pensamentos, ideias e ações que só têm valor em termos de consequências práticas. Então preste atenção. Qual é essa ideia do pragmatismo? Se uma discussão não tem uma ideia prática, ela deve ser o quê? Descartada. Ela nasceu no final do século XIX nos Estados Unidos, veio de lá, com alguns pensadores. Eu vou colocar aqui no início, mas eu gostaria de ser muito prático, ser pragmático, né? Então o que diz o texto? Ainda que desça dos céus um anjo e vos anuncie um outro evangelho, além do que está aqui, seja o quê? Anátema. Então o que é pragmatismo? O pragmatismo, olha lá, é uma filosofia ou uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática. Isto é, pensamentos, ideias e ações que só têm valor em termos de consequências práticas. Então preste atenção. Qual é essa ideia do pragmatismo? Se uma discussão não tem uma ideia prática, ela deve ser o quê? Descartada. Ela nasceu no final do século XIX nos Estados Unidos, veio de lá, com alguns pensadores. Eu vou colocar aqui no início, mas eu gostaria de ser muito prático, ser pragmático, né? Então alguns pensadores como William James, Charles Peirce e John Dewey, e algumas declarações destes pensadores. Olha o que Charles Peirce diz. Ele falou o seguinte: para determinar o sentido de uma concepção intelectual, deve-se considerar as consequências práticas, pensáveis, como resultantes necessariamente da verdade da concepção. E a soma dessas consequências constituirá o sentido total da concepção. Você vê aqui que ele está falando de consequências o quê? Práticas. O William James disse que verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas, das experiências, sem omitir nada. Veja que não se fala aqui, nessa expressão William James, no que acabei de dizer para vocês, mostrar-lhes, não se fala aqui de verdade. Aqui ele não fala sobre valores. Mas é isto a ideia do pragmatismo aqui. É sempre aquilo que o quê? Que funciona. Funcionou, isso é que é o certo. Em suma, verdade é aquilo que funciona. Se nós formos observar aqui, ó, é isso que está acontecendo com as nossas comunidades que estão aí bombando, explodindo, pipocando no Brasil todo. É ou não é? É ou não é? Então eu quero repetir aqui, como introdução ainda, dizer o seguinte, que pragmatismo é uma filosofia americana, né, nasceu lá, que na época tentou responder e tenta responder a pergunta o que é certo, e o certo é o que funciona. O que é pragmático? É uma palavra que vem do grego que significa ato, ação.
O pragmático é alguém que regula a ação em busca de resultados. O que importa para o pragmático é o resultado. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, se você pensar bem, aparentemente, isso é certo. Faz sentido. Então, pensa bem em um cara, você que é empresário, é um bom gestor, um administrador. E aí você, como administrador, é dinâmico. Então, o gestor, o administrador, ele sabe ir atrás dos recursos, tem todas as habilidades para fazer aquele negócio prosperar, consegue dinamizar o seu negócio ao ponto de fazê-lo progredir, produzir excelentes resultados. Isso é pragmático. Então veja bem, se você pensar bem, todos nós somos pragmáticos num certo sentido. Eu quero fazer essa observação aqui. Só que o pragmatismo tem um grande problema. E sabe qual é? Ele não é movido por princípios. Isso é um grande problema que estamos enfrentando. Porque esta é a ideia dos pensadores que eu lhes disse aqui antes, né? Do William James, o Charles Peirce e o John Dewey. Então, veja que quando isto é aplicado à igreja, né? Quando isso é aplicado à igreja, nós perdemos o referencial. Porque veja bem, querido pastor, líder, nem tudo aquilo que funciona, nem tudo aquilo que está dando certo na visão sua, nem tudo aquilo que é bonito, está funcionando, significa que é de Deus. E nós temos que ter cuidado quanto a isso. Porque esta é a ideia do pragmatismo. Está funcionando, está dando certo, o povo está gostando, glória a Deus, aleluias. Nem tudo aquilo que está dando certo é de Deus. E nem tudo aquilo que está dando errado significa que não seja de Deus. E é isso que você precisa de entender, porque pela perspectiva da fé, nem tudo aquilo que está dando errado. Olha a vida de Paulo. Olha quando Paulo começou o seu ministério, as inconveniências, as situações difíceis. Vamos voltar para a igreja primitiva e vermos a perseguição. Se fosse hoje, dentro dessa perspectiva do pragmatismo, o pessoal estava dizendo: não, Paulo, não, Pedro, ô apóstolo aí do Cristo, para aí, moço. Isso não está dando certo, não. E isso não está despertando o povo, não. Vocês não estão vendo que as próprias autoridades estão contra vocês? Entende? Então nem tudo aquilo que é certo na nossa visão, nem tudo aquilo que você está fazendo na sua igreja, que está enchendo a tua igreja, é de Deus. Há uma imaturidade grande demais, povo de Deus. Entendeu, pastor, colega? Há uma imaturidade demais. Nossa, a igreja está bombando. Olha, poxa. Esse é o problema quando nós começamos a viver esta realidade. O pastor que é pragmático, né? Porque veja bem, gente, para nós aqui, veja bem, quem não quer uma igreja grande? Hein, pastor? Qual pastor que não quer ver a sua comunidade cheia? Até o salário do pastor. Esse aqui foi o grande Francis Schaeffer, grande teólogo que se falou. Então veja, baseado aqui no que Francis Schaeffer está falando. Ora, tanto numa reunião lá na ONU, lá no Senado aqui Federal do Brasil, como numa reunião do Conselho, né? Na reunião de família. O que acontece com isso? É que os valores morais absolutos não são mais importantes. Eles não interessam. O que interessa é o quê? O que interessa é o que está dando certo. É isso que é pragmatismo.
É isso que Francis Schaeffer aqui está falando. E não é isso que está acontecendo no nosso país? Não importa o que o governador, o presidente, o líder sindical fez. Ele beneficiou os pobres. Beneficiou os pobres agora têm dignidade. Quer dizer, o que importa é se deu certo, se fez bem para o povo. É isso. E eles não estão preocupados com o amanhã. Eles não estão preocupados com o futuro da nação. Eles não estão... Eu estou colocando aqui na perspectiva política, porque esse é o problema do pragmatismo. Ora, se está funcionando, se está dando certo, não importa absolutos morais, não importa o que rege aqui os princípios éticos. O que importa, funcionou, é o caminho. A proposta do pragmatismo é isso aqui, ó. É desmerecer aquilo que você aprendeu como moral, certo ou errado. O que importa é o que é certo agora, dentro da necessidade do grupo, do que está vivendo. Então, o pragmatismo é uma filosofia que está imperando nas nações. Por exemplo, olha o que aconteceu agora na Síria. Lá está havendo aquelas mortes com aquela arma química. Nem sabe se é arma química mesmo. Diz que foi uma explosão que aconteceu numa casa lá dos rebeldes contra lá aquele que deu golpe de estado lá na Síria. E aí explodiu aquele negócio e que já dizimou dezenas e dezenas de pessoas. Olha o que está acontecendo com o Estado Islâmico. Tem apavorado o mundo. Agora, qual é o pensamento da ONU, dos líderes mundiais? O que interessa para nós não é o bem da humanidade. O que nos interessa em entrar nesta guerra para confrontar o Estado Islâmico, a Síria, os ditadores, não é defender aqueles que estão lá sendo dilacerados. É o que nós iremos lucrar com isso? Vai funcionar? Compensa os Estados Unidos entrar? Compensa lá os países entrarem, da OTAN entrarem? Quais são os valores que teremos aqui na mesa? É isso, minha gente, que é pragmatismo. É isso que o pragmatismo ensina. E aí fica um tanto de gente falando assim, não, nosso país, o governador, o presidente, a política do partido tal fez e foi beneficiado os pobres, os humildes. Será que foi mesmo? Então é isso que está acontecendo, é isso que significa pragmatismo. Pragmatismo defende se você está fazendo algo certo, não importa. No caso nosso aqui, não importa o que a Bíblia diz. Não importa o que estão dizendo. Funcionou? Então, James Kennedy diz o seguinte. Olha lá. O James Kennedy. Não se pode lutar contra o sucesso. Tudo que funciona é certo. Muitos governam a vida com base neste conceito, mas como alguém pode construir um estilo de vida sob tal padrão? Como se pode saber, ao se tomar uma decisão, se um certo curso de ação irá funcionar ou não? O pragmático, portanto, deve construir um sistema ético com base nas experiências e nas probabilidades estatísticas. Algo funcionou anteriormente, então provavelmente funcionará agora. Então veja, preste atenção. Eu vou parar de citar esse pessoal, eu vou ir direto na minha exposição prática. Então, mas veja bem, é diferente da vida do crente. O que nós fazemos? Para nós tomarmos decisões, nós fazemos baseado no que é certo e errado. Não é? É diferente. E para o crente, o que é certo e errado está onde? Onde nós iremos pautar? Qual é a nossa baliza? É a palavra de Deus. Entende, povo de Deus? Entende, colega pastor líder? O pragmático vai na base da experiência. Ele viu o que funciona e o que não funciona. Aí eu repito,
ele não está preocupado com padrões morais, princípios bíblicos. O pragmático torce às escrituras. Então, rapidinho aqui, J.D. Thomas, no livro Razão, Consciência e Fé, ele diz o seguinte: se considerarmos como verdadeiro aquilo que funciona, a verdade não só será relativa, mas também experimentará mudanças ou acréscimos. E isso é lógico, não é? É uma consequência lógica o que J.D. Thomas fala. Veja bem, se é verdade que o que funciona e na nossa geração não funciona, e na próxima geração funcionará, aí então teremos um relativismo no que diz respeito à verdade. Então, veja bem, o que não é verdade hoje, na próxima geração pode ser verdade. Ou se o que é verdade hoje, na próxima geração, pode não ser verdade. Entendeu? Isso, minha gente, é pragmatismo. Isso está na política, isso está em todas as instituições, isso está entrando dentro do arraial da comunidade. Aí vamos dar mais uma vez, eu quero dizer, eu vou parar de citar o pessoal, porque eu tenho que falar sobre sincretismo e falar sobre secularismo, ok? Se alguém quiser, tem aí a apostila e tem as citações dos teólogos reformados, aqueles que pontuaram sobre essa ideia do pragmatismo. Então vamos dar uma olhada na situação do nosso país. Olha a quantidade de igrejas que tem surgido em nosso país, eu volto a dizer, com as práticas as mais estúpidas. E não tem nada a ver, não importa o que a Bíblia diz. Aí, não sei se você lembra quando criou a Globo aquele seriado Odorico Paraguaçu. Tem um monte de pastores odoricos paraguaçus, né? Ah, mas a Bíblia diz, não importa se a Bíblia diz ou não diz. O que importa é que funciona. O que importa é que está dando certo. Ah, pastor, mas o negócio é o seguinte, isso aí fere os princípios aqui da palavra. Não importa, o povo está gostando. Então, qual é o fim dessas estratégias e teorias ensinadas? É ter bastante pessoas, uma grande massa, para que essas pessoas possam congregar, se envolver e contribuir. Não importa. Vocês acham que esses líderes aí, né, estão importando com a vida? Olha o que o Macedo fez, apoiando o aborto. Olha as práticas deste homem. Olha o caráter deste homem. Olha para você ver alguns líderes do nosso país. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você, amado. Amém, Jesus? Então preste atenção. Olha para cá. O que se faz para isso? Promessas que não encontram fundamentação bíblica. Como promessa de prosperidade. Como se Deus quisesse fazer todo crente feliz, rico, próspero. E ter um carro do ano, um carro importado. E para quem não é casada, Deus vai dar para você um marido. É assim, é ou não é, gente? Essa ideia de pragmatismo que está dentro das nossas comunidades. Eu disse que pragmatismo também, não é? Praticamente nós somos pragmáticos. Se você, por exemplo, for na nossa igreja, domingo à noite, eu prego sobre predestinação, sem estar citando lá Agostinho, né, as ideias contra a predestinação. Eu exponho a doutrina da predestinação de uma maneira prática, para que todos entendam. Eu creio que isso é interessante, porque também eu quero falar isso aqui. Nós ficamos daqui falando, né, contra algumas comunidades que têm partido aí para essa ideia de que os fins justificam os meios, mas também nós como presbiterianos, você como batista, você como que tem uma igreja, uma comunidade que você tem querido andar com seriedade, também não faz nada. Porque tem pregador também que misericórdia, ele sobe no púlpito e ninguém aguenta. Aí eu fiquei sabendo de um camarada que estava no culto na igreja, aí enquanto o pastor dele pregava e enquanto alguns dormiam, ele estava lá com seu foninho de ouvido, ouvindo um outro pastor, inclusive pentecostal. Então eu fiquei sabendo de um congresso aí, da igreja nossa, presbiteriana inclusive, viu?
que reuniram, ficaram 3 dias para falar, né? E falaram de as comunidades, falaram, até que alguém levantou e falou assim: olha, eu estou aqui já o 3º dia que vocês estão falando de pragmatismo, de sincretismo, de secularismo, de humanismo, de pós-modernidade, mas eu quero perguntar para você, pastor, para vocês aqui, pastores, o que vocês podem fazer para dinamizar mais a igreja, sem partir, né, para o pragmatismo tal como está aí, vocês estão colocando. Aí todos gaguejaram. Então eu quero já dizer isso aqui, que eu estou aqui, queridos, colocando essas observações. Primeiro que eu quero dizer que a nossa igreja presbiteriana, eu, pastor Eugênio, não me acho tal, por favor. Fiquei sabendo de um líder nosso aí, um pastor nosso, presbiteriano, que chegou ao ponto de dizer, numa cidade onde chegou o evangelho, e se não chegou a igreja presbiteriana, não chegou o verdadeiro evangelho. Isso é empáfia. Isso é um porre de orgulho, de jactância. Entende? Então precisamos também fazer uma observação. Porque na minha observação também aqui rapidinho, eu estou vendo alguns pastores neopentecostais, pentecostais, tradicionais, que estão fazendo coisas maravilhosas. E outros estão errando. E eu estou vendo que muitos que têm errado não são falsos pastores, não são lobos. São pessoas, na verdade, que não tiveram preparação e estão indo aí sendo levados por essas ondas, né? Tsunami que tem a vida, essa avalanche que tá dando certo naquela igreja, tá dando certo ali, eu vou fazer também. Mas são pessoas de Deus. Isso precisamos refletir aqui, porque senão nós ficamos daqui achando que nós somos os perfeitos. Aí eu fico fazendo a pergunta: se nós, presbiterianos, cremos na predestinação, falamos que temos uma boa teologia, falamos que somos conhecedores mesmo, por que as nossas igrejas estão tão pequenininhas? Ah, pastor Eugênio, ó reverendo, claro, nós precisamos de qualidade, não quantidade. Pelo contrário, leia a Bíblia. Em Atos fala que a igreja crescia e se fortalecia e Deus ia multiplicando. Se temos uma boa teologia, um conhecimento, por que isso não tem sido prático? Então é muito fácil falar de pragmatismo e se orgulhar que temos a melhor teologia. Está entendendo? E você também, Batista. Está entendendo aí? O que nós podemos fazer de prático? Porque eu quero lembrar os queridos também que existem estratégias que nós podemos usar. Claro, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Mas os métodos são importantes. O que nós dependemos é do Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus? Então preste atenção. Nós estamos vendo aí o pragmatismo entrando dentro da igreja, assolando a igreja, e o importante é o que dá. A igreja está crescendo. Então esta é uma maneira que líderes pragmáticos encontraram para encher a igreja. Tem pastor que apela para tudo. Lá em São Paulo, a igreja Renascer resolveu colocar um ringue na igreja. Colocou lá um ringue de luta livre. Existe hoje a boate gospel. Eles dizem, o alvo é bom. É aquela ideia que dos fins justificam os meios. E esta é a ideia do pragmatismo. Eles dizem, precisamos segurar a moçada na igreja. E a pergunta é, você está segurando o jovem na igreja por quê? Nós queremos que os nossos jovens estejam na igreja pelos motivos certos. Porque o jovem tem de estar na igreja, né, para poder ouvir sobre santidade e pautar a sua vida, a vida deles, na santidade, na palavra de Deus. Então isso é antiético, isso é pecaminoso. Esses dias está no YouTube aí um grande líder aí que é o líder da unção, né? O apóstolo da unção, que coloca água na boca, chacoalha na boca, aí está ele lá cuspindo na boca de um fiel. É isso que está acontecendo. Não importa, os fins justificam os meios.
Não é? Olha o que aconteceu para construir o templo de Salomão. Vou falar isso aqui, não posso ficar sem falar isso aqui. Olha o que aconteceu lá. Uma prostituta, uma menina de programa lá da Europa, atendida pelo o Falo Que Eu Te Escuto, né? Da Universal. Ela, não, o que eu estou fazendo aqui, viu, bispo? Para ajudar a construção do templo, eu estou fazendo programas. E ele, isso, porque Deus vai te abençoar. É isso que está acontecendo, não importa se você pegou dinheiro, é de corrupção, se você roubou a prefeitura, o estado, não importa se você depositou na nossa associação lá um valor alto. Afinal de contas, o propósito, a finalidade de você dar esse dinheiro, essa oferta, é para ajudar os pobres. Deus não está nisso, gente. Esses dias nós estamos na campanha, aliás, fizemos uma campanha, é até perigoso eu falar campanha aqui, né? Mas fizemos uma feira missionária, e aí alguém falou o seguinte, pastor Eugênio, eu fiquei sabendo da comunidade tal lá, que pegou e ganhou um carro, e rifou o carro. Por que vocês não fazem para ajudar o missionário, para ajudar esse projeto social do senhor que está fazendo? Ó, para você ver. O senhor recebe um carro e faz a rifa, e aí praticamente o senhor consegue ganhar o dobro. Gente, esse método não faz parte daqui, olha, o que Deus ensina. Mas é para ajudar o próximo, é para abençoar o próximo. Se nós cairmos nisso, meu irmão, nós estamos fazendo igual aqui, é o pragmatismo mesmo. Igreja vive de dízimo e oferta, de doações, sim. É isso que está acontecendo. Isso é pragmatismo. Entende? Você deve estar na igreja, você jovem, porque você quer adorar o Senhor, porque você ama Jesus e quer viver em santidade. Você deve estar na igreja para ter comunhão e não para divertir. Eu volto a dizer, aí estão as boates gospel. Creia também pensar, o pragmatismo é lógico. Há bons métodos que pode utilizar, sim. Nós temos de entender que Deus nos deu capacidade de empreender, criar, formatar estratégias, sim. Né? Nós temos uma estratégia aqui em Montes Claros, nós estamos vindo aí, desde que eu cheguei aqui em Montes Claros, nós estamos vendo aí gente de Salinas, Rubilita, Teiobeiras. O que nós projetamos? Montar, daqui a 5 anos, pelo menos 5 casas de apoio. Já temos uma casa de apoio para receber esse pessoal que vem de fora. Isso é uma estratégia, né? Vamos fazer rifa, vamos fazer bingo. Não! A igreja vota um valor para a gente abençoar essas pessoas. Elas vão vir, passar pela casa de passagem lá para tratar, é um tratamento oncológico. Somente as pessoas que estão com câncer nós recebemos. Fica lá uma semana, 15 dias, um mês. Temos as estratégias? Temos as estratégias. Entende? Então, nós temos que ter cuidado. Se nós não tivermos cuidado, vamos ter uma comunidade... nós deixaremos isso entrar dentro da igreja e perderemos a visão. Viu? Então estamos falando sobre pragmatismo, sincretismo, secularismo. E eu quero passar especificamente agora para sincretismo, mas eu quero repetir aqui, o pragmatismo é isso. Está dando certo, deu certo, funcionou, beleza. E aí está a teologia da prosperidade, aí está, né, as revelações mentirosas, aí está o culto do cai-cai, da unção com cuspe. Eu volto a dizer, a unção do anjo, a unção as unções. Músicas repetitivas, parecendo mantra, frases que são jargões para atrair bênção. Aquele dizer repetitivo que está nas músicas também. Você é cabeça e não cauda, você é cabeça e não cauda. Pega um texto, dentro de um contexto lá, né, do mandato cultural, e quer trazer para o dia de hoje. Não, você tem de ser patrão, você não pode ser empregado. Os fins justificam os meios.
Então eu falei aqui, na introdução, ainda que desça dos céus um anjo que vos anuncia um evangelho além do que está posto, seja o quê? Anátema. Então agora eu quero falar sobre sincretismo. No mundo inteiro há uma quantidade ou há uma grande tendência para o afastamento da verdade. Estamos vivendo o chamado apostasia da fé. Aí eu quero lembrar também, falando de pragmatismo e sincretismo, as igrejas chamadas evangélicas do país estão empaturradas de pessoas. Mas gente que não tem princípio, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, na verdade, a apostasia, os desigrejados, talvez eles nunca foram igrejados. É aquela ideia que João fala, saíram do nosso meio porque não são dos nossos, nunca foram. Eles vieram para a igreja dentro desse padrão do pragmatismo, onde o pastor prometeu curas, prometeu libertação, prometeu carro, prometeu casa, prometeu tudo e não funcionou. Aí saíram, apostataram de quê? Apostataram de uma fé que lhes foi passada, porque é a fé bíblica, a fé de Deus, a pessoa que foi regenerada, salva, que conhece a Deus, nunca vai desviar. Por isso nós temos de entender essa ideia de apostasia. Foram até iluminados, mas foram embora. Então estamos vendo aí uma mistura de fé com outras práticas estranhas à palavra de Deus. O sincretismo religioso é isso. Se nós formos olhar a cultura nossa brasileira, favorece muito ao sincretismo religioso, não é? Por quê? Nosso país é uma miscigenação de raças. Índios, negros, brancos se misturaram formando um caldeamento de raças. Se você for estudar história e ver na época da colonização do nosso país, quando aqueles navios vinham, os navios negreiros, e estes não podiam expressar a crença deles dentro da igreja católica, porque tinha toda aquela liturgia católica, eles iam para as praias, para as florestas, aos sons dos atabaques, para consultar lá os espíritos que eles serviam, né? Então, do ponto de vista religioso, nós somos uma mistura. Temos a pagelância indígena, temos o catolicismo português e espanhol, temos o kardecismo francês, temos os cultos, então, afro-brasileiros, temos aí a Umbanda, a Macumba, o Candomblé, a Quejanda, a Quibanda. Então, veja bem, esta mistura de várias crenças e crendices gerou aquilo que nós chamamos de sincretismo. Várias crenças misturadas. Agora veja bem, que todos, ou todas essas crendices, falam de Deus, falam, citam Deus, e por que não dizer, utiliza a Bíblia em seus altares. Vai para você ver na sessão lá espírita, vai para você ver na sessão lá no terreiro. Entende? A liturgia tem até músicas, cânticos, inclusive os hinos nossos aí, que a gente utiliza aqui na igreja presbiteriana. Entendeu? Mas na verdade, não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas denunciou a apostasia de muitos crentes. Os crentes que viveram aqui, ó, da Galácia, que estavam desviando do evangelho genuíno, voltando às obras, voltando à lei. O problema é que grupos religiosos estão agregando ao evangelho alguma coisa. Agregam um rito, alguma prática, alguma crendice que é estranha à palavra de Deus. Não é? Então, as pessoas começam a dizer que a simples fé no Senhor Jesus Cristo já não é suficiente para a salvação. E aí esses líderes, né, o que é ensinado, você tem que agregar as obras da lei, ou algum ritual, ou alguma prática religiosa. Ah, não, você tem de ter. Gente, eu fico vendo, inclusive, eu não tenho aguentado a repetição até de alguns líderes. Eu tenho ouvido na rádio de vez em quando, eu ouço na televisão,
eles parecem um monte de robôs. E aí? E Deus? Já viu? Eles vão simplesmente passando para frente aquilo que eles... exatamente. Então, a verdade pura e simples da salvação pela fé em Cristo, não serve. A igreja da Galácia aqui estava abandonando o verdadeiro evangelho, trocando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. Temos visto isso, gente, no nosso país. O crescimento explosivo, então, da igreja chamada evangélica. Mas o que está crescendo no Brasil não é o verdadeiro evangelho. É um semi-evangelho. É um evangelho híbrido. Um evangelho sincrético. Um falso evangelho. E nós queremos, mais uma vez, e eu quero falar isso aqui, nós precisamos, como pastores, denunciar esse desvio. A igreja reformada é uma igreja sempre reformando, sempre mudanças. Uma coisa eu quero dizer aqui nesse momento, querido, é o pastor ter uma abertura litúrgica. Então, uma abertura litúrgica diferente. Outra coisa é fugir do que a Bíblia ensina. Jesus tem que ser o centro do culto. Então precisamos de voltar ao evangelho das páginas aqui das Escrituras. Precisamos de homens e mulheres comprometidos com as Escrituras sagradas, comprometidas com o evangelho. Precisamos de púlpitos que possam proclamar a verdade do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos impressionar com um crescimento numérico. Claro, qualidade e quantidade andam juntos. Mas se este crescimento não expressa a verdade da pregação, aqui olha, da Bíblia, da palavra de Deus, está passando pelo caminho, na trilha, do atalho, do pragmatismo. O que nós estamos vendo é uma explosão de uma igreja mística. Então estamos falando aqui sobre, eu gosto sempre de repetir, isso é didático, pedagógico, aprendi isso no seminário, com o nosso pastor Joás, que Deus o promoveu para a glória. Sempre quando pregar um sermão, dar uma palestra ou um estudo, sempre está referendando o tema proposto. Estamos falando sobre pragmatismo, sincretismo religioso e secularismo. Então estamos vendo uma igreja mística, uma igreja que fala de sal grosso, uma igreja que proclama o óleo ungido, uma igreja que põe um copo de água no rádio, na televisão ali, ó, solidificada, como se tivesse poder, virtude naquela água. Uma igreja que está acostumada a campanhas e correntes, a novenas, e acham que tem um poder místico nessas práticas. Uma igreja que apenas mudou o rótulo. As pessoas mudaram, saíram do paganismo, lá mudaram, colocaram um rótulo diferente. Pessoas saíram do lado do paganismo, da idolatria, não é? Da superstição, mas continuam com as suas práticas dentro das comunidades que se dizem evangélicas. É ou não é? Chegaram para o arraial evangélico. A maioria das pessoas que têm vindo do paganismo continuam presas ao mesmo misticismo. Elas vieram, mudaram o rótulo, mas continuam presas àquelas superstições ensinadas lá de onde elas vieram. Olha para vocês verem aí. As pessoas precisam de uma rosa mística ou de uma rosa ungida, não é? Porque a rosa é mística. Um lenço ungido, uma toalha suada, como se houvesse ali, com o pastor que suou e colocou o suor no lenço. Ali tem unção dele. Olha o que aconteceu com o apóstolo aí, que disse que foi ameaçado, que teve aquele corte no pescoço, pegou aquela toalha, aquele lenço lá cheio de sangue. Isso é um absurdo. Nosso povo está sendo levado pelo engano. Nós temos que condenar veementemente essas práticas que conduzem o povo pelas veredas sinuosas e tortuosas do engano, de um outro evangelho, de um falso evangelho. Até quando iremos aguentar isso? Até quando iremos aguentar a manipulação em nome de Jesus, em nome da Bíblia?
Isso é sincretismo. E não o evangelho do Senhor Jesus Cristo puro, santo. Eles estão maculando. Quando eu vejo essas práticas desses apóstolos, desses bispos aí, manipulando o povo com hipnose. Já falei com vocês que saiu um grupo aqui, lá da região norte, aqui do Nordeste, e foram lá para São Paulo para aprender com o maior hipnotizador do Brasil como fazer hipnose. Entendeu? As hipnoses que existem. Isso é sincretismo. É uma mistura de crenças, de práticas. Então, esta igreja pragmática, esse sincretismo, muitos não estão preocupados com a verdade, mas com o que funciona. Então é uma igreja que pergunta: isso é certo? Hein? E o que nós precisamos de perguntar, queridos pastores líderes, o que eu estou fazendo é certo? É certo o que eu estou fazendo? Mas sabe qual é o problema? As pessoas, os líderes não estão perguntando se isso é certo. A pergunta é: isto dá certo? Se dá certo, então vamos fazer. Esta é a igreja preocupada com resultados e não com fidelidade. Esta é aquela que faz uma pergunta de mercado: o que o povo quer, o que o povo gosta, o que o povo deseja. É uma igreja balcão que coloca à disposição o que as pessoas querem, o que os clientes querem. E aí eu quero falar com você, colega pastor líder. Veja que eu sou um pastor presbiteriano. Se você for no nosso culto domingo à noite, é um culto prático, em termos de uma liturgia aberta, temos palmas, batemos palmas. Não há problema nenhum nisso. Eu sou um pastor calvinista por convicção, nem tanto porque a minha igreja impôs. Eu aprendi, eu creio na Bíblia aqui. Só que eu não posso fugir, sabe, dessa teologia reformada que está aqui, ó. O que os reformadores preconizaram, pregaram, falaram. E esse é o problema das comunidades. Eu vou fazer uma pesquisa, o que está dando certo. Vocês podem ver a quantidade de igrejas que são abertas, imitando a Universal, imitando lá a igreja aquela igreja lá do RR, imitando aquela igreja, as práticas as mesmas, porque está funcionando. Olha, está funcionando na Universal, então eu vou abrir uma comunidade, eu vou sair do meu grupo aqui, desse grupo aqui, e vou fazer a mesma coisa. É a igreja balcão que coloca à disposição o que as pessoas querem, os clientes querem. E o que os clientes querem? Saúde, prosperidade, milagres. Então vamos oferecer isso. As pessoas não estão pregando para a salvação. Elas estão pregando para serem populares. O que interessa para elas é que os seus templos sejam lotados, é que a multidão chegue ao povo o trigo da verdade e dando ao povo a palha das ideias mundanas, doutrinas mundanas, de um pragmatismo religioso. As pessoas precisam de ouvir sobre o evangelho da cruz, ouvir sobre o pastor dos pastores. Sempre que o povo ia ter Jesus Cristo, o bispo das nossas almas, quando o povo ia interessado no pão que perece, o Senhor Jesus Cristo desviava da multidão. Jesus Cristo veio para trazer salvação. Ele não veio para ser um rei político. Ele não veio para ser um mestre e trazer lições bonitas da moralidade. Ele não veio para ser apenas um milagreiro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para trazer redenção da morte eterna. Ele veio para trazer salvação da condenação eterna. Nós não podemos fazer da igreja, um supermercado religioso para vender a graça de Deus por dinheiro. Esta é uma igreja pragmática e não uma igreja agência do reino, uma igreja verdadeira. Estamos assistindo aí a igreja que se abrem como verdadeiras empresas, cuja finalidade é o quê? O lucro. Estamos assistindo igreja
que são abertas como franquias. Estamos assistindo igreja que estão tornando uma agência econômica e financeira. Já se diz por aí na boca do povo, pequenas igrejas são grandes negócios, onde pregadores gananciosos, lobos vorazes, transformam igrejas em empresas particulares ou familiar. Transforma a igreja em comércio, o púlpito em balcão, transforma os crentes em consumidores. E desta maneira, o vetor que governa estas igrejas é o quê? O lucro. Está ouvindo, meu colega pastor? Hein? Então você não está vendo hoje os pastores ensinando, doutrinando o povo nas doutrinas bíblicas? Raramente você vê alguém pregando na rádio, ensinando na televisão sobre regeneração, sobre justificação pela fé, sobre a graça que não pode ser transformada em libertinagem, sobre a adoção através de Cristo. Só vê o quê? Eu não estou dizendo que não devamos pregar uma mensagem. Eu sou o cara que prego muito sermão tópico. Fazer o quê? A gente tem que também entender a realidade. Agora a questão é, o conteúdo que está sendo exposto, estão saindo dos meus lábios, qual que é? Entende? Então estamos assistindo igrejas que são abertas como franquias. A agência econômica financeira. Esta não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastores que são verdadeiros bruxos, que amaldiçoam as pessoas. Chegou para a nossa comunidade um casal, e aí saiu de uma igreja, de uma comunidade lá que, em Montes Claros, que